Não. Boa noite. Nossa. Liga a luz, por favor. Obrigado. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Cadê os pré? Levanta a mão os pré aí. Fica de pé, melhor. Eu tô vendo o rosto que eu não vejo aos domingos. Por quê? Tem alguns rostos que eu não vejo aos domingos. Por favor, vocês são muito bem-vindos, tá? Agora o pré voltou de vez. A sala é grande, cabe todo mundo. A gente faz roda, quadrado, o que for necessário. Só de noite, isso. Só de noite por enquanto. A gente está orando para mais pessoas, né? Querer vir ajudar e tal. Se alguém quiser também se manifestar e querer ajudar, são muito bem-vindos também. Amém? Bom, o tema do nosso culto é família. O nosso mês inteiro nós falamos sobre família. Hoje, em específico, nós falaremos família em relação aos prés. Nós temos visto, com o passar do tempo, o passar dos anos, que esse conceito família ele tem se destruído. Por quê? Há muitos anos atrás, se você colocar, por exemplo, o pessoal que nasceu ali de 70 para trás, é uma criação diferente, claro, é um estilo de vida diferente, as pessoas estão diferentes, eram formas de criação diferentes. E por que tudo isso mudou? Será que tudo aquilo que eles ensinavam antes, ou será que tudo aquilo que esses pré-adolescentes de lá aprenderam naquela época, será que não serviria para hoje? Vamos falar para os pais e para as mães, né? Pensem um pouco, aquilo que vocês aprenderam quando vocês eram pré-adolescentes. Será que a gente está passando tudo que nós aprendemos para os nossos prés? Então, assim, muitas vezes a gente tem perdido algumas coisas, algumas características, alguns ensinamentos que os nossos prés ou os nossos filhos, vamos dizer assim, porque eu tenho uma pré, não está recebendo. E por que eles não estão recebendo isso? Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema? O que esse ensinamento está errado? Certo? Então, assim, a família é um plano de Deus e isso é indiscutível. Não tem como se negar isso. O maior exemplo, Jesus nasceu numa família. Ele cresceu numa família. Ele fez parte, ele foi um pré-adolescente. Entende? Então, se o próprio Jesus, o próprio Deus veio para cá e ele nasceu numa família, ele fez parte de uma família, então esse projeto ele é muito importante. Então, a gente tem que buscar muito a Deus para que Ele direcione tudo aquilo que Ele tem para direcionar para a nossa casa. Porque particularmente, na minha casa, nós não cremos que nós estamos aqui simplesmente para estar aqui nos domingos. Nós não estamos aqui para simplesmente chegar para os nossos filhos e falar assim, olha filho, o certo é você estar no domingo lá na igreja. Então, o que a gente tem ensinado aos nossos filhos? Então, vamos colocar o nosso conceito igreja hoje, igreja aba. O que a gente tem ensinado em relação a grupos? O que a gente tem ensinado em relação ao discipulado? Quem aqui discipulou o seu filho? Entende? Então, assim, como que a gente tem que entender que nós, pais, temos que passar os nossos ensinamentos, aquilo que nós aprendemos como certo, para os nossos filhos. E a mesma coisa, os nossos filhos vão passar para os filhos deles e assim por diante. Então, de que forma que nós temos passado isso? Qual que é o conceito de igreja que você tem passado para o seu filho? Como que, vamos continuar o exemplo da nossa igreja, como que a gente tem colocado o conceito de servir a outros para os nossos filhos? E vocês, pré, como que vocês têm
pegado tudo que vocês têm aprendido, e nós temos visto esses testemunhos, principalmente dentro dos cultos, no domingo, lá nos pré-adolescentes, muitos testemunhos de alguns prés dizendo o que eles têm feito em casa. E alguns até brincam, né? Que a minha mãe ficou até surpresa que eu lavei a louça sem ela pedir. Então, assim, é algo importante, porque a gente tem ensinado, a gente tem apresentado, e não somente eles, mas também em casa, como pais, nós temos que direcionar isso dentro de casa. E como o nosso tema diz, né? Um por todos e todos por um. Não é somente o pai, não é somente a mãe, ou não é somente o filho, é algo que a gente tem que... todos. Eu falei para minha esposa que eu ia usar muitos exemplos de casa. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes, algo que eu ou ela fala para as nossas... a gente fala para as nossas filhas, né? Principalmente para a menor, porque ela é um pouquinho mais arteira que a maior. Então, muitas vezes, a gente pode falar de uma forma ríspida, vamos dizer assim, colocando desta forma. E será que, da mesma forma que a minha filha tem a liberdade, não no momento, é claro, mas depois de chegar para mim e falar assim, nossa, pai, eu acho que você tem que pedir perdão para a Mana, eu acho que você foi um pouco ríspido com ela. E é isso que a gente tem ensinado tanto em casa, mas também bateu da nossa própria apostila dos pré-adolescentes, falando que a gente tem a liberdade de chegar e falar o que a gente pensa, mas de uma forma com respeito, com educação, na hora correta. Então, será que a gente tem dado essa liberdade para os nossos filhos, para os nossos prés, de nos corrigir de certa forma? Porque a gente, querendo ou não, nós erramos. Será que a gente tem parado para escutar as necessidades? A gente tem parado para escutar o que eles pensam? A gente tem colocado eles no meio, vamos dizer, financeiro da casa? Porque muitas vezes o filho fala assim, pai, eu quero um videogame. Não. Hoje não. Mas por que a gente não para e explica, olha, filho, aqui está as contas de casa. Você senta aqui que eu vou te explicar. Você não vai ganhar o videogame porque a gente tem isso aqui para pagar. E aí o salário do pai, é isso aqui, E ele não se multiplicou ainda, mas... Então, a gente tem que colocar os nossos filhos nesse âmbito também. A gente tem que explicar o porquê das coisas, a gente tem que explicar o porquê que não pode, o porquê que ele tem que vir. Por que ele tem que vir para a igreja? Porque é legal? Não. Por que ele tem que estar aqui todo domingo? Por que ele tem que tomar ceia? Ou por que ele não pode tomar ceia? Por que ele não pode se batizar? Entende? Por que ele não pode... se ele chegar para você, igual minha filha chegou para mim uma vez e perguntou assim, pai, por que Deus é um, mas ele é três? De que forma que a gente explica isso para uma criança? Que ela não tem um entendimento de você chegar e falar assim, filha, vamos orar, que eu também não entendo. Entende? Então, assim, naquela época, quando ela me fez essa pergunta, eu fui orar. Porque ela merece uma resposta, da mesma forma que a gente também tem que ter a resposta. Então, eu fui orar, e a única coisa que me veio na cabeça é que Deus é o cérebro, Jesus é a boca, Deus pensa, Jesus fala e o Espírito Santo é o corpo. Foi a única coisa que me veio na cabeça naquela hora. Então, a gente não pode deixar que essas dúvidas sejam sanadas lá fora. Ou que essas perguntas que eles têm, e eles têm muitas perguntas, sejam sanadas lá fora. É a mesma coisa de você escutar um filho chegar e falar para você... não o meu filho, mas você está ali, um pré-adolescente chegar e falar assim, olha, eu gostei muito do Covid. Achei fantástico o Covid. Falei, mas como assim? Covid é uma doença, né? Por que você achou fantástico? Ele falou assim, meus pais ficaram em casa. Estavam comigo.
Então a gente tem que rever as nossas atitudes, rever os nossos horários, agendas, enfim. A gente tem que rever, porque muitos falam, né? Eu já escutei muito, porque nós cuidamos de grupo há muito tempo e a gente já escutou milhares de vezes. A gente não se envolve com a igreja porque eu vou dar tempo para o meu filho. Só que chega lá em casa ele não dá tempo para o filho. Só que acha que a igreja é um problema para envolver o filho. E eu digo, a gente está há 8 anos aqui e minhas filhas são muito bem. E elas não têm nenhum tipo de problema. E a gente praticamente mora aqui, né? Então, então assim, eu separei três palavras que a gente tem que rever dentro das nossas casas. A primeira, eu te amo. Nós temos visto, eu digo nós porque no modo geral, pessoas com problema não de afirmação, mas de um sentimento de busca de afeto. Busca de afeto. É só crianças e pré-adolescentes? Não, são adultos. Mas eles também foram crianças um dia. Eu também fui criança um dia. Então, a palavra eu te amo é uma palavra transformadora. Pense da seguinte forma: se você parar e pedir para o Espírito Santo todos os domingos para você escolher uma pessoa e para você falar eu te amo, você vai mudar a vida dela. Você vai mudar o dia dela. É a mesma coisa dentro de casa. Eu passo por chato dentro de casa, porque a cada 5 minutos ou cada vez que eu encontro a minha filha dentro de casa, eu falo eu te amo. Para mim é necessário. Para mim é importante que ela saiba, ela lembre que eu amo ela. Eu amo elas. Entende? Então, se alguém chegar lá fora e falar assim, eu te amo, ela vai falar a mesma coisa que ela fala em casa. Eu sei, meu pai me diz todo dia. Entende? A mesma coisa, uma afirmação, como você está bonita, como você é linda, ou como você é lindo. Entende? Essa afirmação não somente dos pais, eu falo até, os prés têm que entender isso. Prés, os seus pais precisam também de escutar, eu te amo. De você, não quando ele chega e fala assim, ô filho, eu te amo. Pai, eu sei, eu também te amo. Isso não é jeito de falar eu te amo. De você chegar de repente assim, vir dar um abraço, aquele abraço bem gostoso e falar assim, eu te amo, pai. Ou eu te amo, mãe. Entende? É diferente. É uma situação diferente. Não é aquela coisa assim, pai, tá bom, eu sei, eu te amo também. De novo isso? A segunda palavra, perdão. Quantas vezes vocês já pediram perdão para os filhos de vocês? Quantas vezes a gente erra dentro de casa, ou discute com a esposa ou com o marido, e a gente esquece de pedir perdão para os nossos filhos? Porque assim, se vocês não sabem, eles estão crescendo, e tudo que vocês fizerem, eles vão fazer. Tudo. Cada palavra, cada movimento, cada característica. Eu digo que eu não cresci com meu pai mesmo, mas Deus, graças a Deus, Ele colocou muitos homens que me direcionaram como pai. Muitos homens foram figuras paternas para mim. E então eu tenho uma característica de cada um. Eu tenho um pouquinho de cada um. Então, assim, cuidem. Cuidem porque os nossos prés vão ser pais no futuro, ou mães no futuro. E é uma pergunta que eu sempre faço, né? Será que quando, vou dar um exemplo, a minha filha crescer, será que eu vou querer que ela case com um marido igual eu? Ou ela seja uma esposa igual a minha esposa? Então a gente tem sempre que cuidar, porque os nossos prés, os nossos filhos, eles estão de olho. Em cada movimento, em cada passo, em cada atitude, em tudo. E a terceira palavra que é a primeira, mas eu deixei por último porque é a mais importante. Jesus. O que Jesus tem feito de diferença na nossa casa? O que Jesus tem transformado? O que seus filhos têm visto? Hein, Press? O que seus pais têm visto a transformação de vocês? Mas eu não me transformei, então falta Jesus.
Porque da mesma forma que seus pais mudaram ou mudam, vocês, prés, devem mudar também. Ah, mudar de que forma? Jogue menos videogame. Vá lavar uma louça. Sem pedir. Vá fazer o dever de casa sem sua mãe implorar 60 milhões de vezes. Entende? Isso é uma transformação. Busque de Deus isso. Entende? Jogar videogame é bom porque eu gosto de jogar até hoje. Eu não gosto de lavar a louça até hoje também, mas eu lavo. Entende? Mas é uma transformação, é uma busca diária, sabia? Até para essas mínimas coisas. Deus também é nos mínimos detalhes. Entende? Então, assim, reclame menos. Ou como a gente falou na última aula, murmure menos. Não saia chutando assim. Entende? Ou não fique bicudo, ou reclamando, ou vira de costas e reclama por nada. Amém, gente? Eu quero que vocês pensem sobre isso. E eu quero ler um versículo. Colossenses 3, do 12 ao 14. Que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é indiscutível. O amor, ele pode tudo. Ele transforma qualquer coisa. Se você tem dificuldade com algo, o seu filho tem dificuldade com alguma coisa, o seu amor, a sua atenção vai transformar. E se seu pai ou sua mãe tem dificuldade com alguma coisa, o seu amor, a sua paciência, a sua oração vai transformar. Entende? Porque não tem nada que Deus não possa fazer. E Deus escuta as crianças, os pré-adolescentes, né? Ele escuta, porque os pré-adolescentes, eles têm um coração mais sincero. Eles realmente colocam o que eles sentem e falam o que eles pensam, mesmo que seja para Deus, e Ele gosta disso. Então não percam isso. Não deixem que a preguiça, o mau humor, todas essas coisas que têm tirado o foco, tirem isso de vocês. Porque da mesma forma, eu não sei se os pais estão acompanhando, mas eles estão levando um devocional toda semana. E esse devocional, ele tem que ser lido, ele tem que ser orado em cima. Claro, eles ganham chocolate no domingo, né? Não vou contar sobre isso, mas é um detalhe. Então, é algo importante, porque isso a gente tem visto mudanças. A gente tem visto mudanças dentro de sala. Em comportamento, em formas de falar, entende? Então não percam isso, continuem, busquem, é importante isso, para a mudança de vocês, do caráter de vocês. Amém?